Fala família vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, trazendo mais um vídeo para o canal, mais um vídeo aqui nessa terça-feira, falando direto da cidade de Paracambi, na região sul do estado do Rio de Janeiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de que horas que você vai assistir esse vídeo aí, falando para toda a família vascaína, Norte e Sul desse país. Vamos falar de Vasco, vamos falar da CBF, que quer profissionalizar os árbitros já a partir do Brasileiro aí de 2026. Muita informação para você, muita notícia para você. Antes de tudo, peço para você deixar o joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e comentar os vídeos também para dar engajamento do canal, gente. Assiste o vídeo até o final, assiste tudo, senão o YouTube ele vai achar que os vídeos estão sendo rejeitados rapidamente. O YouTube ele funciona como uma televisão. Quanto mais espectador tem, quanto mais visualizações tem, mais o YouTube entende que aquilo ali tem evidência, que aquele canal ali ele tem projeção, que aquele canal ali é acompanhado pelos telespectadores. Então, a sua visualização, o seu joinha, o seu like para poder divulgar os vídeos, muito pouco like, pessoal. Tô vendo vídeo aí com mais de 100 mil visualizações, principalmente no vídeo curto, com 20 likes, 20 e poucos likes. Então é muito pouco. Deixa seu like, que é muito importante aí para o vídeo poder ser mais propagado aí pelo YouTube, ser mais transmitido pelo YouTube também, ó. Segue lá no Instagram também, @Vascaíno Norte Sul. Instagram aí para vocês seguirem, para vocês ficarem aí a par das informações também, para ficar sabendo de tudo que acontece aqui no canal do YouTube Vascaíno Norte e Sul. Vamos lá, vamos com notícias, vamos com notícias importantes. Antes de mais nada, deixa eu falar de um fato curioso. Só uma reportagem aí de um jornalista aí falando do PH na seleção brasileira, que o Carlos Ancelotti esqueceu o PH, cara, esqueceu do PH, esqueceu que convocou o PH, né? Porque na coletiva o repórter pergunta para o Ancelotti sobre o Éder Militão jogar improvisado na lateral direita. Aí o Ancelotti ele cita, né, as opções que ele tem no banco, aí fala do Wesley e ele fala do Wanderson, que ele não convocou. Ele convocou o Paulo Henrique, ele não convocou o Wanderson. O técnico que convoca a seleção e não sabe o nome dos próprios jogadores que ele convoca, cara. Aí ele dá margem, né, cara, para o Oswaldo de Oliveira falar que a seleção brasileira não tem que ter técnico estrangeiro, pro Leão também criticar, para os caras ficarem fazendo piada, esse tipo de coisa. O cara convoca a seleção e não sabe o nome dos jogadores que convocam, aí fica complicado, né? Assiste aí rapidinho esse corte aí do jornalista, ele falando aí que ele pode contar com o Wanderson e esqueceu de falar do nome do PH. Seu comentário. Carlo Ancelotti cometeu uma gafe gigantesca. Na entrevista coletiva concedida ontem, aqui mesmo no estádio do Arsenal, lhe foi perguntado sobre utilizar o Éder Militão na lateral direita. E o Carlo Ancelotti falou sobre os outros dois laterais, Wesley e Wanderson, que não está aqui. Quem está aqui, convocado pelo próprio Ancelotti, é o PH. E na hora de falar sobre a disputa por uma posição na lateral direita, Carlo Ancelotti esqueceu do nome do PH e citou um jogador que não está por aqui. Acompanhe a pergunta e a resposta e a gafe do técnico Carlo Ancelotti. Até a partida contra o Japão, a seleção havia sofrido apenas um gol contra a Bolívia, na altitude, um time que era alternativo. Sofreu 3 contra o Japão. Uma eventual entrada do Militão pela direita está relacionada à busca por uma segurança defensiva maior ou apenas parte de uma observação? Bom, Militão tem um perfil diferente da outros lateral direito, como pode ser Wesley, como pode ser Wanderson, e obviamente le voy a pedir a él si va a jugar en esa posición diferente calidad, diferente manera de jugar,
comparándolo con los otros. Es una opción que podemos tener na Copa do Mundo, esa, que dá más solidez ao equipo atrás, mas no é nada porque hemos encajado 3 goles contra o Japão. Contra o Japão hemos evaluado os errores feitos para tentar de melhorar e nesse aspecto tentar de fazer um bom jogo amanhã. Carlo Ancelotti foi muito mal. Cometeu uma gafe, né? Um erro, enfim. Carlo Ancelotti tem que pedir desculpas, tá? Ao PH e ao torcedor vascaíno, que tanto torce pelo PH na seleção brasileira. Pessoal, só aproveitando um gancho aqui sobre essa história do Paulo Henrique com a seleção brasileira, quando eu estava gravando esse vídeo, o jogo da seleção brasileira estava rolando, por isso que eu não toquei nesse assunto. Parece que a seleção brasileira empatou com a Tunísia, o Wesley não jogou porcaria nenhuma, fez falta, merecia ser expulso, saiu com uma bola errada no meio campo, a Tunísia recuperou a bola, meteu o gol, o Lucas Paquetá perdeu o pênalti, diz que foi um vexame total o jogo da seleção brasileira hoje. E o Carlos Ancelotti esquecendo o nome do Paulo Henrique, falando em Wanderson. Quem é Wanderson, cara? Quem é Wanderson? É uma vergonha, é uma vergonha. Tu acha realmente que a seleção brasileira vai ganhar alguma coisa dessa maneira? Tu acha que realmente o problema da seleção brasileira é técnico? É muito mais do que técnico, cara. É muito pior do que a gente imagina. Continua assistindo o vídeo aí, segue aí. Olha, cara, chega a ser deprimente uma coisa dessa, né, cara? Um técnico que convoca a seleção brasileira e não sabe o nome dos jogadores que convoca, independente dele ser estrangeiro ou não, sabe? Mas é bizarro, cara. Tudo isso é bizarro. Olha, trazer uma matéria aqui do jornal Lance, do Diário Lance, né? Sobre a reforma de São Januário, sobre o potencial construtivo e sobre a capacidade que São Januário vai ter após a reforma, após a ampliação. Então, Renato Brito, segundo vice-presidente geral do Vasco da Gama, concedeu entrevista ao Lance, no fórum aí que ele participou, e ele falou sobre a capacidade de São Januário, vai depender, os estudos estão sendo feitos, vai depender tanto da reforma, do custo da reforma, quanto do custo depois de manutenção que o estádio vai ter. Então ele falou que a capacidade vai ficar entre 45 e 50 mil. Tomara que seja 50 mil, cara. Não existe esse negócio de 53, 57 mil pessoas no estádio. Vai ser no máximo 50 mil, eles já bateram o martelo. Eu espero que seja 50 mil, porque acho que 45 mil ainda é pouco para a torcida do Vasco. Eu já vi São Januário ter espectador, o número de espectadores de 40 mil da maneira que está. Eu já fui a jogos assim. Então eu acho que 45 mil ainda é muito pouco. O Renato Brito ele segue dizendo que a tendência forte é entre 44 e 46 mil. Isso daí é a questão que eu estou falando. Aí já me preocupa. Já me preocupa. Eles falam também da escoação do estádio, né? Porque escoar 26 mil já é difícil ali, né? Vai depender das obras do entorno. E ele falou, imagina escoando 46 mil pessoas ali no entorno ali que não favorece. Tudo bem, vai ter um custo também das obras do entorno, isso tudo vai entrar no orçamento. Então, por isso que eles vão analisar, né, o custo da obra para poder ver o tamanho da capacidade. A capacidade de São Januário só vai ser batido o martelo depois deles analisarem tudo isso. O custo do estádio em si, o custo do entorno que também vai ficar a cargo do clube, e também o custo de manutenção. Mas também eles têm que botar aí que vai entrar name rights, vai entrar aí venda de camarote. Então vai ter muito recurso também entrando, né? Depois da ampliação de São Januário. Diz também do VLT poder chegar até São Januário, né? Um ramal do VLT poder chegar lá em cima. Só que o vereador Pedro Duarte diz que vai ser meio que inviável, que no máximo que chega ali é na Feira Nordestina. Mas eles podem estudar também
a possibilidade de uma extensão de micro-ônibus e vans para poder chegar lá até a barreira. Quem é off-Rio, quem nunca foi São Januário, é o seguinte, tem ali a rua São Luís Gonzaga ali, que é a via expressa, né? Ali mais à frente ali tem a ida para a Quinta da Boa Vista e mais à frente a Feira Nordestina. São Januário é uma rua que ela sobe, tem mais ou menos ali 1 quilômetro, 2 quilômetros ali de extensão, para você chegar até o estádio. Então é um pouquinho longe, mas o pessoal ainda vai a pé. Tem linha de ônibus que vai lá para cima, só que em dia de jogo fica difícil, né? Então, assim, eles estão estudando a maneira de pegar dali da Feira Nordestina para São Januário, que a Feira Nordestina ela já fica um pouco distante da Rua São Januário. Então ainda tem a Rua São Januário todinha para percorrer. Então estão vendo ali uma extensão do VLT para chegar lá em cima do estádio, apesar que já tem Kombi, já peguei Kombi para que ia lá em cima no dia de jogo. Então isso aí já até tem, mas eles estão vendo aí um estudo melhor para resolver isso. Então, assim, notícias importantes aí, e as obras também estão previstas para começar no ano que vem, mas o Renato Brito falou que tudo vai depender da venda do potencial construtivo, a celeridade da venda do potencial construtivo. Tem a Sode Capital que vai comprar o maior percentual, tem mais 2 empresas aí que vão comprar percentuais menores, e tudo depende da lavração da escritura, gente. Se não tiver a escritura definitiva assinada, não adianta. Não adianta que nada rola, que nada começa. Eu já trabalhei de corretor aí em determinado período e eu sei como é que funciona. Se você não tiver uma escritura definitiva ali, assinada ali, você não é dono de nada. Então não tem nada definido. Então vamos ver se a reforma de São Januário vai começar já no início do ano. Isso aí pode demorar um pouquinho, pode ser ano que vem, mas pode ser lá para o meio do ano. Vamos ver como é que as coisas vão transcorrer. Mudando de assunto, reportagem aqui é uma matéria do UOL falando da profissionalização dos árbitros. Eu anotei alguns pontos aqui para analisar aqui com vocês, tá? Vamos lá. Olha, a profissionalização dos árbitros vai acontecer já agora em janeiro no Campeonato Brasileiro, que vai começar agora no início do ano, diferentemente das outras edições, né? O Campeonato Brasileiro vai começar em janeiro já agora, e a CBF já quer profissionalizar os árbitros a partir do início do Campeonato Brasileiro. Juízes com contratos fixos, eles vão ganhar um salário fixo, né, por contrato, e eles vão receber ali aquele dinheiro certo ali todo mês, igual o jogador de futebol. Não vai ter essa de receber por jogo, esse tipo de coisa. 20 árbitros profissionais, além dos trios de arbitragem, como na Europa, mas não está definido, ou seja, eles querem fazer um modelo europeu, estão pretendendo fazer um modelo europeu de profissionalização dos árbitros, vão escolher 20 árbitros e 20 trios de arbitragem, só que eles ainda estão definindo se vai ser dessa forma ou se eles vão adotar um outro método. Ranking da CBF irá escolher, meu Deus do céu, que ranking é esse da CBF? Vem cá, quais são os árbitros aí que vão ser aptos, ranqueados da CBF? O Wilton Pereira, Daron como o Corongo bombado, o Rafael Santa Claus, que vai apitar o jogo do Vasco amanhã. Qual é o ranking que vocês vão usar? Dependendo do ranking que a CBF vai se basear, cara, nem começa. Nem começa. É perda de tempo. Começa a estudar aí um outro ranking aí para poder começar aí com o pé direito, que senão não vai melhorar em nada, não vai adiantar nada. VAR semiautomático. O VAR semiautomático, como eu trouxe aqui nos vídeos anteriores, a CBF já vai utilizar a partir do início da temporada já do ano que vem. CBF antecipou, né, essa profissionalização que iria recorrer em 2027 e está antecipando para 2026. Modelo de contrato temporário de 1 ano em estudo e com eventual dependendo do número de jogos, ou seja, o árbitro ele vai ter 1 ano de contrato a princípio e dependendo do número de jogos que ele apite, ele vai ganhar um extra, né, além do salário fixo dele, podendo renovar, né, por mais 1 ano. Então assim, por enquanto vai ser contratos aí temporários
de no máximo 1 ano. Será cobrado mais treinamento físico e participação em cursos intensivos, ou seja, o árbitro ele vai ter que estudar mais, ele vai ter que se cuidar melhor, ele vai ter que se aprimorar mais com as partidas, para ele ter um desempenho melhor e para depois ele não ser banido aí do quadro aí de profissionalização. Sistema de avaliação estruturado para profissionalização. Quem for mal no final da temporada não terá seu contrato renovado, assim como árbitros que tiverem boa avaliação em outras séries podem subir. Então, pessoal, é o seguinte, o árbitro ele vai ter que se preparar. Diz a segunda CBF, se ele for bem no final do contrato, no final da temporada, ele vai ter o contrato renovado. Se ele não for, ele não vai ter o contrato dele renovado. E árbitros de séries inferiores vão subir para ocupar esses lugares e ter o contrato ali de profissionalização. Eu quero saber quais são os critérios que a CBF vai usar, porque se, por exemplo, se a CBF disser que o árbitro acertou e não dá pênalti para o Palmeiras contra o Santos, daquele pênalti deplorável que teve ali, que o VAR nem chamou, se esse for o conceito da CBF, se essa for a avaliação da CBF para dizer que o árbitro está apto a ser profissionalizado e a continuar ali no quadro da entidade, então, meu amigo, rasga tudo, nem começa. Nem começa porque não vai dar certo. A gente vai continuar tendo os mesmos erros, a gente vai continuar passando raiva, assim como foi com o VAR. O VAR chegou, todo mundo achou que ia resolver os problemas de arbitragem, que iria resolver as injustiças, não resolveu nada. Pelo contrário, só profissionalizou o roubo. Só autenticou mais ainda o roubo. Só deu mais respaldo ao roubo. Então, se a CBF começar a fazer, o conceito dela foi esse, de modelo de arbitragem, para fazer as escolhas dela, não vai adiantar nada. Sabe por quê? A desculpa vai ser a seguinte, os árbitros agora são profissionais. Vocês não queriam profissionalizar os árbitros? Tá aí, pô. Estão reclamando de quê agora? Então, são os árbitros que são aptos para isso. Aí, meu amigo, aí que é mesmo que a gente não vai poder reclamar, que a gente não vai poder ter direito de falar nada. Assim como aconteceu aí, né, como acontece dentro do STJD também, que é uma bagunça, que é uma sacanagem sem fim. Caso Bruno Henrique. Quero trazer para vocês aqui justamente isso, né, porque o Felipe Luiz, o técnico aí do Urubu, andou elogiando aí a decisão feita aí da absolvição do Bruno Henrique, veio em rede social falar que se sente aliviado, que achou a decisão certa. E torcedores também, né, do Urubu aí também achando isso maravilhoso. O Thiago Leifert, ele fala justamente isso, cara. Pô, cara, não faz isso não, pelo amor de Deus, não elogia. Você não pode compactuar com uma coisa dessa. Se você preza pelo certo, se você preza pelas coisas certas, você não pode achar que isso é legal, independente de você torcer pro Flamengo ou não. E ele fala, então, pô, não vem na rede social elogiar porque não foi certo. O cara, ele burlou uma casa de aposta, o cara vazou informações sigilosas para fora, para familiar dele. Então, assim, você falar que isso foi bacana, que isso foi certo, que isso foi legal, você está compactuando com erro, você está compactuando com as coisas erradas, com a injustiça, ou seja, pode burlar a casa de aposta aí que está tudo bem, que não tem problema nenhum. Sabe? Então, assim, por isso que esse país está desse jeito, que é porque as pessoas estão relativizando tudo em prol daquilo que elas defendem, em prol daquilo que elas acham que para elas é certo e é legal, quando está todo mundo vendo que está errado. Então, assim, o país não tem como melhorar desse jeito, cara, por essas pequenas coisas aí que a gente vê em que porcaria que o Brasil está. É por isso que não melhora, e a gente, dessa forma, com esse tipo de pensamento, a gente não vai melhorar nunca. Fica aí com o Thiago Leifert falando aí, dando a declaração dele, eu vou meter meu pé. Fiquem com Deus. Um ótimo final de terça-feira, uma boa noite para todos. Saudações vascaínas, Vitória Vascão. Comportamento do Flamengo. Postando depois, exaltando o ídolo do Flamengo. Que coisa horrível, cara. Que vergonha, na boa. Pô, Flamengo, cara. A gente vive elogiando a gestão do Flamengo. Não posta nada. Deixa pra lá. Não faz isso não, cara. Porque o exemplo que você tá dando é, jogadores, fiquem à vontade.
Pode contar pro teu irmão que você vai tomar cartão. Pode contar pro teu irmão que você é o batedor de pênalti. Faz o que você quiser, porque ó, a gente não tá nem aí, cara. É bet mesmo, é bet. Fala bet, vamos pra cima. Ele é ídolo, concordo, mas desnecessário. Não precisava, não faz nada, não posta nada, cara. Celebrar, porque eu não acho que... Você tem que ser muito, muito, muito clubista, muito, muito, muito flamenguista pra olhar o que aconteceu e achar normal. Pra olhar o que aconteceu e achar que valeu, que é o justo. Não foi justo. Não foi justo, foi um absurdo. Foi muito ruim, machucou todo mundo, machuca o futebol, machuca o torcedor, esquece o clubismo, machuca a gente. Se a gente quer um futebol legal, um futebol brasileiro melhor, se a gente quer ética no esporte, se a gente vem aqui chiar e reclamar de arbitragem, não sei o que, você não pode achar isso normal.